dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, tempo de estudar a Palavra de Deus. E nós estamos aí, atravessando junto com o apóstolo Paulo, esta viagem rumo à Itália. Ele está indo para Roma e esta viagem envolve momentos muito delicados. Capítulo 27 do livro de Atos. A leitura bíblica de hoje vai dos versos 21 ao 44. Ontem nós vimos que a viagem do apóstolo Paulo ela teve momentos distintos, né? Tempestades, bons portos, depois um furacão. E nesse momento, dos versos 21 ao 44, esse ambiente de destruição do navio, de jogar fora a carga, na tentativa de salvar o navio, o desespero toma conta da tripulação. Mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo disse: olha, eu avisei que a gente não deveria ter deixado bons portos. E aí no verso 22 diz assim: mas tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. No meio de toda aquela situação tão difícil, tempestade, não é? Imagina 14 dias sem ver a luz do sol, 14 dias sem ver as estrelas, e no meio do mar, os navegantes precisam dessas referências para que possam saber o rumo em que estão andando, e eles estão há 14 dias à deriva. Diz a palavra de Deus que a situação é muito triste. No entanto, lá está o apóstolo Paulo, servo do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele não perde a oportunidade para testemunhar da graça de Deus para todos aqueles homens. E ele diz: olha, tenham bom ânimo. Eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. A ruim é que o navio vai afundar. Não adianta vocês tentarem salvar a embarcação. Mas a notícia boa é que ninguém vai morrer. Todos, Deus me prometeu, ontem à noite, um anjo do Senhor, a quem pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo. Você precisa ir a Roma, você vai a César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Agora, aqueles homens estão diante de uma situação: ou eles vão acreditar em Paulo, ou eles vão tentar, com suas próprias forças, vencer aquela tempestade. Ou eles vão atender a palavra que o apóstolo Paulo estava dando, ou eles vão continuar vivendo aquele momento tão difícil. E a Bíblia diz que quando amanhecia, e se estava amanhecendo é porque a tempestade agora estava passando, agora eles estão vivendo um momento mais ameno. A Bíblia diz que quando começou a amanhecer, Paulo insistiu para que se comesse, porque eles já não se alimentavam convenientemente há 2 semanas. Imagina 2 semanas naquela pressão de tempestade e eles sem se alimentar. E Paulo diz: olha, coma alguma coisa, porque nem mesmo um fio de cabelo de suas cabeças se perderá. E então Paulo tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu em pedaços e começou a se alimentar. E agora, vendo a atitude do apóstolo Paulo, todos começaram a comer, e havia um total de 276 homens a bordo. E a Bíblia diz que agora a tripulação vai se alimentar e eles vão viver um momento de encorajamento. No meio das tempestades da vida,
nós precisamos receber o encorajamento que vem da parte do Senhor. Se ficarmos olhando para as tempestades, elas fazem-nos afundar. Mas no meio das lutas, Deus vem ao nosso socorro. Veio ao socorro do apóstolo Paulo e ele vem ao nosso socorro também. O que nós precisamos é manter os nossos ouvidos atentos à voz do Senhor. E ele, mesmo no meio das tempestades mais difíceis, ele tem poder para manifestar graça, cuidar de nós e nos dar o livramento. Ele tem propósitos e os propósitos dele não podem ser impedidos, diz a palavra de Deus. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer, porque no meio de toda aquela tempestade, de todas aquelas lutas e situações tão difíceis, a mão do Senhor estava conduzindo todo esse processo na vida do apóstolo Paulo, porque o Senhor tinha um propósito de levá-lo a Roma. E nós queremos te agradecer porque é o propósito do Senhor que prevalece na vida dos teus filhos. E que na nossa vida prevaleçam os propósitos do Senhor, seja na calmaria, seja na tempestade, que a gente nunca, em momento algum, volte atrás, mas que a gente continue firme em servir ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?